A paz do Senhor Jesus, a todos vocês que neste dia 2 de julho de 2023 podem estar conosco nessa nossa reunião, guiada pelo Espírito Santo do nosso Deus, no nosso culto ao nosso Deus. Graças. Agradecemos a cada um de vocês que sempre tem estado conosco, sempre podem estar nos vendo através da internet. Também somos gratos a Deus por vocês que continuam nos incentivando a permanecer, a estar fazendo desta forma esta nossa reunião. Vamos orar ao Senhor, agradecidos por todas estas bênçãos de mais uma semana. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus sublime, maravilhoso e santo, graças te damos, nosso Deus e nosso Pai, por mais este precioso dia, esta preciosa oportunidade de termos a nossa certeza e a nossa confiança da tua santa presença, e também porque podemos estar reunidos em comunhão, em união e comunhão com esses teus filhos, para poder compartilhar a tua santa e preciosa palavra. Que a tua bondade também esteja em cada um dos teus filhos, abrindo o nosso coração, abrindo o nosso entendimento, a nossa mente, para compreender a tua santa palavra. Não somente nesses momentos, mas todas as vezes que cada um de nós estivermos diante da tua palavra, possamos quebrantar o nosso coração para entender qual é a tua mensagem, o que o Senhor quer com a tua palavra para cada um de nós. Continua a usar a cada um desses teus filhos, ó Deus Santo, e que seja sempre para a honra, louvor e glória do nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Jesus. Graças a Deus. Então, passadas uma semana, apenas para aqueles irmãos que podem estar conosco, aqueles que não podem estar conosco, mas vou avisar no final, então, desta reunião, no próximo domingo, querendo Deus, o segundo domingo do mês de julho, temos então a Santa Ceia do Senhor. Contamos com a presença de cada um dos irmãos, que possamos estar em comunhão participando da Santa Ceia do Senhor. Hoje temos como nosso tema principal benefícios da santificação. Então, buscar a santificação e, com certeza, seremos muito mais abençoados. E temos como o nosso texto, que não é propriamente, não fala propriamente de benefícios da santificação, mas o nosso texto está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Com Paulo, na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, neste versículo também bem conhecido, que diz assim: porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Um tema que devemos sempre compreender e prestar atenção, porque toda a palavra do Senhor é importante. Eu creio que nenhum tema é mais importante do que o outro, porque a palavra de Deus toda é importante. Então vamos louvar ao Senhor com 2 hinos da nossa harpa cristã, hoje de número 103, o primeiro, e o segundo de número 107. O hino de número 103 tem por título Caminhemos na Luz, relacionado com a nossa santificação. Ok? 1, 2, 3. Há uma luz, bendita luz, que vem a nós dos céus. A face do Senhor Jesus reflete o amor de Deus. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Há uma gloriosa luz
guiando nosso andar nos santos passos de Jesus, até chegarmos ao lar. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus, caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Há uma luz, a santa luz, na qual podemos ver no lindo céu a glória flux que vamos receber. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus, caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Em santa e bendita luz, cercado de esplendor, virá o que morreu na cruz, nosso amado Senhor. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus, 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 caminhemos na luz de Deus, caminhemos na luz de Deus. Amém. Então, caminhar na luz do nosso Deus através da sua palavra santa, que é luz para os nossos pés, para o nosso caminho, para as nossas ações e tudo o que venhamos então a fazer. Amém. O nosso segundo hino, o hino de número 107, que tem por título Firme nas Promessas. As promessas do Senhor são incontáveis e se cumprem na nossa vida. Para isso devemos obedecer, confiar, crer e permanecer aguardando no momento do Senhor para realizar as promessas santas na nossa vida. Então, firme nas promessas, permanecer firmes até que Ele possa, por sua misericórdia, atender às nossas petições. 1, 2, 3. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme,
firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme. Sim. Firme nas promessas de Jesus. Firme. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Sim, sim, firme nas promessas de Jesus. Sim, sim. Firme nas promessas de Jesus. Amém. Aleluias. Que devemos estar agradando ao Senhor, confiando e tendo a fé necessária para permanecermos firmes nas promessas do Senhor. Elas podem demorar mais do que o tempo que a gente possa pensar, que a gente possa esperar, mas o tempo não é nosso. O tempo é determinado pelo Senhor. Então vamos permanecer confiando. É o que podemos fazer diante da bondade e da misericórdia do nosso Deus, que é imensurável. Amém. Agradecemos ao Senhor por esta bondade tão grande que tem nos concedido, de mais uma semana abençoada. Somos gratos a Deus por todas as bênçãos, por todos os benefícios, pelas dificuldades, pelos momentos que então não foram tão agradáveis, mas vamos permanecer confiando no Senhor, porque sabemos que todas as coisas, quer sejam aparentemente boas, quer sejam aparentemente ruins, aparente porque nós não sabemos a realidade, mas aquilo que pode ser aparentemente ruim para nós, mas é permissão do Senhor e é para, com certeza, nos trazer algum benefício. Então, não é ruim, é bom. Então, nesse momento de oração, eu agradeço, acima de tudo e de todas as coisas, a misericórdia, a bondade do Senhor, que tem nos concedido estar aqui, aqueles irmãos que têm estado conosco, participando conosco, nesse momento, também, que o Senhor esteja com cada um, e aqueles que nos veem através da internet, que possam estar compartilhando estas mensagens, se assim aprove a cada um de vocês, que o Senhor possa abençoar outras pessoas. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus, que cada um esteja compartilhando esta palavra. E como confiamos que é a palavra do Senhor que nós pregamos, por isso, que o Senhor esteja abençoando a cada um desses que nos ouvem. No nome do Senhor Jesus. Pedindo, então, também a presença do Senhor, para que continue e permaneça conosco, nos concedendo saúde, o local de trabalho, e que possamos, então, estar fazendo a obra do Senhor na maneira a qual o Senhor tem nos concedido. Em nome do Senhor Jesus. Vou começar aqui com a minha esquerda, com a irmã Luzinete, por gentileza, se está conosco, nos ouvindo. Senhor, irmãos, Senhor Jesus, a paz. Perfeito. eu gostaria de agradecer a Deus por mais um domingo. Que a gente está aqui em oração e culto ao Senhor. E também gostaria de pedir pela minha família, pedir pela nossa saúde, pedir para que Deus abençoe os meus pais. Amém. E dar direção em algo que a gente precisa, que a gente ainda não teve um discernimento total do que o Senhor
quer, e também pelo nosso país, pelo Brasil. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito grato. Então lembre-se nas vossas orações da irmã Luzinete e os pedidos que esta filha amada do Senhor tem aqui apresentado. O Senhor vai responder, eu creio, no momento certo. Bianca nos ouve? Sim, ouço. Oi, Bianca, para o Senhor Jesus. Muito grato. Alguma petição para o Senhor, para que o Senhor possa abençoar você? Eu estou aqui à espera da resposta do banco para ver se consigo comprar um apartamento. Amém, Jesus. E prestar orações para que as coisas corram bem. Né? Amém, Jesus. E para ela, minha mãe. Amém. Muito grato, então. Deus abençoe. Então, a irmã Bianca, que tem esse desejo de ter o seu local próprio de moradia, está nas mãos do Senhor e no tempo oportuno o Senhor concederá. E sabemos que aqueles que amam ao Senhor, o Senhor não vai desamparar. Continue confiando e perseverando em estar junto com aqueles que amam a palavra do Senhor. E o Senhor vai te abençoar grandemente. Nossos irmãos que estão aqui à nossa direita, irmão Melvin Santana e irmã Renata e Débora. Graças a paz a todos. Renata, levanta a cabeça. Levanta. A Renata, ela sempre... Não, Tá aqui, ó. eu tô sentada, o Melvin tá longe, mas eu não tô deitada não, tô sentada. Não, Tá. levanta a cabeça. Não dá, é o Melvin que é alto. Não dá, Assim é isso. eu tô normal. Não é aqui, mamãe, é ali, ó. Ela está olhando em uma outra é tela. que eu Ela tô está olhando. olhando na outra tela. Ah, então. Ai, tá bom. Irmão Amém. Melvin. Eu posso realmente só agradecer, realmente o senhor tem sido muito bom conosco. Esse mês aqui já chegou, né, a metade do ano de 2023, né? Parece que a gente estava agora comemorando aí o início, mas já meio ano se foi, e nesse mês agora eu faço um ano aqui de Japão. Ô, Senhor. Então, realmente, só agradecer a Deus por toda a bondade que tem tido conosco, né? Graças a Deus por ter colocado pessoas maravilhosas como vocês na nossa vida. Então, a gente só queria agradecer por aquilo, pela bondade do Senhor até aqui, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Amém. Então, o irmão já completou um ano de estada aqui no Japão, só falta mais 29, depois ele volta ao Brasil. Pronto. Ele não quer voltar para Ele não quer... Ah, não, então mais uns 50. 30 foi pouco, desculpa. Aí Irmã- passa um pouco da minha idade. Irmã Renata. Desculpa, Posso irmã Renata. agradecer a Deus mesmo pela semana de bênção, né? Que Deus tem cuidado de nós, tem cuidado da minha família lá no Brasil. Só agradecer mesmo. Amém. Então, o sogro. Meu pai tá bem, graças a Deus, se recuperou bem do exame que ele fez, já tá seguindo aí com a vida normal, correndo atrás de prejuízo na dieta, mas tá bem, graças a Deus. Ele e minha mãe, eles estão bem. Esse não tem como escapar. Pastor, deixa eu acabei de lembrar aqui, pedir oração pela vida do meu irmão. Eu tenho um irmão mais novo, tá 14 anos mais novo. Ele, na verdade, já faz um tempo que ele vem em processo de depressão, né? Ele casou recentemente, casou no ano passado em abril, mas desde antes ele vinha passando por um processo de depressão e ele foi diagnosticado com TDAH. Então, pelo menos agora é uma coisa boa, né? Porque agora tem um diagnóstico, né, do que realmente do que ele está tendo, do que está trazendo todos esses problemas, porque o maior problema é ele não dormir de noite. Então ele tem Crise de ansiedade, Bastante. insônia, déficit de atenção, ele tem sofrido disso e o médico diagnosticou ele, agora ele vai começar a tratar com um psiquiatra para poder, né, conseguir resolver todo esse problema. Mas tem oração por ele porque ele passou por um problema bem grande antes do casamento de depressão e agora está diagnosticado com isso, ele ficou meio, né, nervoso, chateado, mas eu creio que o diagnóstico veio na hora certa e Deus vai cuidar de tudo, né? Com certeza. Tem que ser precoce. Tem 14 anos, não é, Melvin?
Ó, 14 anos de diferença. Ele tem 21. 22 anos. 22 anos. Né? Eu sou com 21. Ele tem 22 anos. 22. Mas é jovem, mas É jovem, mas tratar antes. ainda é. Então, depois podemos conversar se for necessário também, né? O irmão Melvin e a Eu irmã vou Renata. enviar um site para a Renata, Uhum. de uma pessoa. Se quiser Tá bom. com A gente conversa, eu te explico certinho. ela. Isso. Amém. Muito grato. Irmão Anderson e Keiko Tamaro e Almeida. A paz dos irmãos, Paz de paz. Jesus. só temos a agradecer pela semana que Deus nos deu, apesar do calor, foi forte a semana, estávamos de dia, então foi puxado, mas Deus deu a vitória e vamos iniciar essa próxima semana à noite, então que Deus possa estender suas mãos sobre nossas vidas, né? Amém. Mas essa semana. Esse Glória a superou, vocês vão superar também, em nome de Jesus. O calor. Amém. Mais ou menos o Gemba era igual. É. Só mudou a marca do produto. É. Keiko. Amém. Só agradecer também. Amém. Muito grato, então. Sim. Nishimura Kyodai, yoroshiku onegai shimasu. ははい。大阪の姉と姪っ子がこの前10月に遊びに来たんですけども、その時がんの治療とかやるという話だったんですけども、今日また電話が来て全然もう問題なく生活してるということなんで、もう治療もまあ定期健康診断は言ってるんですけども、問題なく過ごせてるということなんで、感謝で以上です。Super. Veio Irmão, Dozo. veio a cunhada, né? Não é irmã, é cunhada, né? Keiko, A irmã e a irmã sobrinha dele. sobrinha. As duas estavam com câncer, né? E necessitava de tratamento de quimioterapia ou de radioterapia, mas agora está numa fase que não necessita, graças a Glória Deus. a Deus. Amém. Oramos Amém. muito, porque desde ano passado, né? está sobrinha? passando por- A sobrinha estava com metástase, fez cirurgia e hoje ela tá bem, graças a Deus. Fez tratamento e agora está sem tratamento, tá vendo o desenvolvimento, né? Amém. Keika Kansatsu. E agradecemos por isso, pela oração de todos. E vamos E continuar orando. agradeço por esse momento, Amém. né? Muito obrigado. É só isso. Oh, Paz sim. então, esses pedidos aqui apresentados, que vocês já ouviram, mas vamos orar ao Senhor, reiterando, e que o Senhor esteja, então, respondendo pela misericórdia infinita. Senhor Jesus, desculpa, faltou mudar de tela e a minha esposa. Irmã Miego, por favor. Bom dia, boa noite, a paz. Faltou mudar a tela aí. Eu gostaria que os irmãos orassem logo nesta semana, quarta, quinta e sexta, 5, 6 e 7. Virão um casal de primos, que acho que eu vi 2 vezes na minha vida, e virão aqui passar os dias que estão a turismo no Japão, né? Então, acabamos de cantar, caminhemos na luz de Deus e firme nas promessas de Deus, né? Não andar com a luz do sol, que está muito quente, mas na luz de Deus. Amém. E também nas promessas do Senhor, Aleluia. para que nenhuma alma fique sem ouvir a palavra. Em nome de Jesus, ajude-nos a orar. Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, Agradecer. que possamos, então, nesse curto período, estar demonstrando o amor de Cristo, a salvação de Cristo através do amor de Cristo, de Deus Pai para conosco, e que eles possam conhecer a Cristo como realmente o Senhor Jesus Cristo é para todo
aquele que nele crê. Amém. Ó Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos por todos esses aqui que apresentaram de coração um agradecimento sincero a Ti, ó Deus Pai, por aqueles que não podem estar neste momento, como o Júlio Cauremura, a Simone. O Senhor também ali esteja abençoando este lar e esta família e todos os passos deste casal, juntamente com Noah e com a sua filha Sofia, no nome de Cristo Jesus, pela irmã Sato, que não pode estar conosco, por aqueles irmãos que, por um motivo justo, também não têm estado conosco. Senhor, meu Pai, continua abençoando aqueles que nos veem, que nos assistem, que nos incentivam com as suas visualizações, a que permanecemos firmes nessa tão gloriosa tarefa de proclamar a Tua palavra concedida aos Teus santos. Te agradecemos por todos esses Teus filhos, esses Teus santos, esses Teus escolhidos que têm estado conosco. Que o Senhor possa responder à oração de cada um deles, que aqui foram apresentadas diante do Teu trono. E Tu tens, ó Senhor, com certeza, a melhor solução, abençoando por misericórdia, concedendo da Tua graça, do Teu favor, aquele que necessita a resolução de uma dificuldade, de um problema, entregamos em Tuas santas mãos. Aquele que necessita a cura, a libertação, o Senhor também dará a cura, a vitória. Aquele que já recebeu esta cura, que o Senhor conceda ainda muitos anos de vida, com vida em abundância e saúde. Especialmente ao nosso irmão Melvin, o seu irmão, que o Senhor, nesses momentos, Pai, de dificuldades, de ansiedades, de tristeza e dor, o Senhor possa abençoar aquele lar. Olha dos Teus santos, olha com os Teus santos olhos, ó Pai, do Teu trono de glória para aquele homem que não conhecemos, mas que ele possa, Senhor, meu Deus e Pai, estar recebendo esta luz maravilhosa de Cristo e esta paz a qual o mundo não vai conseguir dar a ele. Mas se ele confiar, assim como confiamos, o Senhor dará a Tua paz e ele, Senhor, meu Pai, terá uma nova vida de alegria neste casamento, em todos os seus passos. No nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, te agradecemos pela participação desses irmãos. Que o Senhor esteja abençoando o Anderson, os familiares do Anderson, a Keiko, os familiares da Keiko, assim como o Nishimura e os seus familiares, a nossa irmã Maria e os seus familiares, ao irmão Melvin, seu lar, sua família, seus familiares, a irmã Renata, a nossa irmã Débora, abençoando em todos os passos. A irmã Luzinete, no desejo ardente do seu coração de querer estar sendo uma bênção e abençoando os seus pais, que o Senhor com certeza dará a vitória. Eu creio e nós cremos e continuaremos confiando na Tua providência. Também, assim como a irmã Bianca, nesse desejo do coração de estar, Senhor, meu Deus e Pai, obtendo um lugar próprio para conviver, para viver em paz, e o Senhor sabe e conhece que ela tem batalhado, tem trabalhado, e que o Senhor com certeza vai recompensar com o desejo do coração atendido, se assim é o que é o melhor para ela. Nós não sabemos, mas nós buscamos a tua providência. Tu és o nosso provedor, Tu és aquele que fala ao nosso coração, Tu és aquele que nos alegra, que nos corrige, que nos ensina, que nos adverte. E, Senhor, meu Pai, no nome de Cristo Jesus, nós te pedimos a tua presença santa no lar e na família e nos familiares dela, o seu pai, a sua mãe, os seus familiares todos que não conhecemos, que o Senhor esteja ali com cada um. Por esse casal que estará vindo aqui, que o Senhor conceda o quebrantamento do coração, que possa compreender a Tua palavra, que possamos ter esta oportunidade de falar do Teu amor para este casal, da Tua mão forte que tem nos abençoado neste país e tem abençoado a cada um desses Teus filhos. Cada um desses Teus filhos tem um testemunho de que o Senhor é Deus fiel. Continua a conceder as Tuas bênçãos no nosso local de trabalho, no nosso ir, no nosso voltar, no nosso lar e na Tua casa. Que
que o Senhor é Deus fiel, nós continuaremos confiando e o Senhor é aquele que nos provê todas as coisas. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, teu Filho amado, nós te agradecemos e te pedimos estas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, agradecidos ao Senhor e confiantes no Senhor, porque Ele tem feito muito mais daquilo que nós temos pensado, muito mais do que aquilo que nós temos pedido. Se você que nos ouve, que nos vê através da internet, que ainda não conhece ao Senhor Jesus, busque conhecer ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Filho amado e Ele é aquele que morreu por nós na rude cruz e que derramou seu sangue inocente em nosso favor. Por isso estamos aqui alegres e esta alegria ninguém poderá tirar de nós, porque esta alegria vem dos céus do nosso Deus. Amém. Amém. Então, voltando ao nosso texto, aliás, um texto, um tema que eu tenho observado que atualmente, não foi sempre assim, mas atualmente está difícil encontrar algum pregador que fale em suas mensagens sobre a santidade de Deus e a santificação do povo de Deus. Então, falar esses assuntos muitas vezes não agradam muitas pessoas, mas nós devemos conhecer sobre a santidade de Deus e a santificação do povo de Deus. Amém. Mas também sabemos que existem cristãos fiéis e interessados em assuntos como pecado, santidade e santificação. São assuntos que muitas vezes não interessam para muitos, mas que devem ser proclamados como advertência para cada um de nós, porque a palavra do Senhor nos adverte. O Senhor, como ouvimos hoje, o Senhor corrige a quem ama e estamos alegres de saber que o Senhor é aquele que está conosco e sempre nos corrigindo. Então, conhecendo desta forma assuntos como esse, conhecendo assim, ouvindo assuntos sobre pecado, santidade e santificação, nós ainda podemos então obter a santidade que Deus requer de nós e a santificação do cristão. Então, conhecendo assim mais sobre a santidade de Deus e a santificação do cristão. E para que isso? Para que a igreja de Cristo seja do jeito que Cristo é. E Ele quer que a sua igreja seja e permaneça pura e santificada. Então, como nós também sabemos, nós servimos a um Deus santo, devendo, portanto, sermos santos como o Senhor requer de nós que sejamos santos. Então, isso está bem claro na palavra de Deus. São vários os versículos que talvez o irmão já lembrou agora, de algum versículo que vai nos advertir que devemos, então, ser santos. E Deus tem, em sua palavra santa, várias advertências para que também sejamos santos. Com certeza, um Deus santo exige que pratiquemos obras santas. Então, o nosso pensar, o nosso olhar, o nosso escutar, o nosso falar e o nosso agir. Tudo deve ser sempre buscando a santidade necessária para agradar a Deus, um Deus santo, e que exige que sejamos santos. Ele não pede, ele exige. Então, pessoas santas devem fazer orações santas. Então, a sua oração não é com pedidos impuros ou interesseiros. Um pedido interesseiro não é uma oração santa. Um pedido impuro, vou pedir a Deus alguma coisa impura,
não posso. Deus é um Deus de pureza, é um Deus santo, é um Deus puro. Não há como ele me conceder um pedido que eu lhe faça de coisas impuras. E também interesseiros. Esse interesseiros não significa, como a nossa irmã, que tem um interesse, a palavra é a mesma, mas ela tem um interesse, o desejo de obter uma melhor casa, uma casa própria. Então, não é um pedido interesseiro, egoísta, como falou a irmã Mico, para proveito próprio. Desta forma, o Senhor com certeza está vendo o coração de cada um de nós e vai saber se estamos pedindo para um interesse próprio, apenas para benefício próprio. Então é diferente, isso que significa interesseiro. Assim como encontramos pessoas que nos agradam porque são interesseiras, como nós dizemos. Na verdade, ela está agradando porque ela tem uma segunda intenção, que nós chamamos, por algum interesse de tirar algo de nós. Então, pessoas santas devem, então, fazer orações santas. Pessoas santas devem louvar ao Senhor com louvores santos e não ao estilo mundano. Nós vemos que a igreja está evoluindo de uma forma que o estilo do mundo está cada vez mais dentro de muitas igrejas evangélicas. Isso é realmente lamentável, porque o louvor deve ser a quem? Toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Eu não posso louvar a um Deus santo com palavras que não são de edificação para aqueles que ouvem. Então, cuidado, devemos tomar um cuidado aqueles que louvam ao Senhor, que esse louvor deve ser separado do estilo mundano, de palavras, de conteúdo. O ritmo é igual para todas as músicas, tanto músicas do mundo quanto louvores. O ritmo, não estamos falando do ritmo, estamos falando do conteúdo cantado, daquilo que vamos louvar, as palavras utilizadas, as frases e os textos. Então, pessoas santas louvam ao Senhor com hinos e salmos. Está escrito na nossa palavra de Deus. Pessoas santas têm o prazer nas coisas santas e não naquilo que não é santo. Então, ter prazer nas coisas do mundo, acima de ter prazer nas coisas do Senhor, já está cometendo algo que não agrada ao Senhor. Então, pessoas santas devem ter prazer nas coisas santas. Pessoas santas também gostam de estar em lugares santos, ao redor de outras pessoas santas. Claro, no nosso trabalho não é um lugar santo, e também não estamos rodeados de pessoas santas, mas vamos lá e ficamos de 8 ou mais, diariamente, mais de 8 horas ao redor dessas pessoas. Então, não significa que eu não vou a esses lugares, mas pessoas santas gostam de estar em lugares santos e não em lugares que temos em todas as partes do mundo, que é melhor não comentar. Evitando e se separando de pessoas que são aparentemente santas. Então, nós sabemos que essas pessoas que eu estou falando, evitando essas pessoas e se separando dessas pessoas que são aparentemente santas, esses são conhecidos como os falsos cristãos, ou conhecidos como joio, já no tempo do Senhor Jesus. O que devemos fazer com o joio? Arrancar de dentro da igreja? Não, deixa ele lá dentro da igreja. O Senhor Jesus falou que era para deixar lá. Quem sabe ele cresce junto com o trigo e se transforma num trigo
pela misericórdia do Senhor. Então, devemos evitar e se separar dessas pessoas que muitas vezes são conhecidos como cristãos e que, na verdade, a pessoa em si, não estou falando de nenhuma denominação, de nenhuma igreja. Estou falando de pessoas que são conhecidos como falsos cristãos. Não são um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, firmado na palavra, um cristão maduro. Claro que temos também os cristãos que não são ainda maduros, são semi-convertidos, se é que existe, não? Então, evitando também a conviver com as práticas pecaminosas deste mundo, que este mundo, nós sabemos, é controlado por Satanás. Então, o presente século está sob o domínio de Satanás. O mundo pecaminoso que está ao nosso redor é controlado, nós sabemos, e já temos, se não temos visto, temos ouvido, e é uma evidência de que o inimigo controla este mundo. Por isso que temos que sair deste mundo, se afastar deste mundo, porque senão também seremos controlados. E muitos, como eu, que éramos no passado amantes destas coisas, deste mundo pecaminoso. Então, evitar conviver com as práticas. Aí é uma prática pecaminosa que muitos cometem e que nós não devemos cometer. Temos que ser diferenciados na hora da prática daquilo que fazemos. Cristãos não têm parte com Satanás e Satanás não tem parte com os cristãos. Pode desligar. Então, trevas e luz não têm comunhão. Está na palavra de Deus, certo? Então, luz e trevas não têm comunhão e não devemos, então, ter comunhão e parte com aquilo que Satanás domina. E aparentemente parece ser bom, mas na verdade é controlado pelo inimigo dos cristãos. Então, santificação também deve ser um estilo de vida, separados das práticas do mundo e sabendo que a santidade é um atributo da divindade. Então, santidade é um atributo de Deus, da divindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso que eu disse, atributo da divindade. Enquanto que a santificação é a aplicação da santidade em coisas ou pessoas. Nós sabemos que no Antigo Testamento existiram coisas santas. Então, vários utensílios do templo que eram coisas, objetos, coisas, que chamamos coisas, né, não no sentido pejorativo, mas coisas santas. Então, a santidade não é nossa, a santidade é um atributo de Deus. Enquanto que a santificação será, então, a aplicação da santidade do Senhor, do nosso Deus, em pessoas ou coisas. Então, sempre se lembrando disso. Nós estamos em um processo de santificação. Não estamos em processo de santidade. Santidade não tem processo, não é processual, não vai nem para frente nem para trás. É atributo de Deus, é eterno, de eternidade em eternidade. A santificação, então, é gradual. Tanto pode crescer como pode voltar atrás ou diminuir. Então, creio que está mais ou menos claro. Como a salvação concedida por Cristo nos ensina que devemos nos separar das práticas e costumes pecaminosos do mundo, porque, uma vez que experimentamos um novo nascimento e fomos transformados para deixar a velha vida de pecado e viver uma nova vida, dentro dos requisitos que o Senhor exige de nós.
Então devemos nos separar das práticas e costume pecaminoso do pecado. Sim, está cheio de costume pecaminoso. Por quê? Porque Paulo disse, revesti-vos do novo homem. Então, se é para revestir, larga o que estava vestido e reveste com o novo. Por quê? Porque nós experimentamos um novo nascimento. Se não nasceu de novo, não precisa se preocupar com isso. E também, se não nasceu de novo, não vai para o céu. Então, é algo para ser meditado e pensado. Então, fomos transformados por Cristo Jesus para deixar a velha vida de pecado e viver uma nova vida dentro dos requisitos que nos exige a palavra, a santa palavra de Deus. Então, não é para viver o 50%, como tem um ditado bem popular. Então, 50% na igreja e 50% no mundo. Esse não tem. Ou é 100% no mundo ou é 100% na igreja. E se ele começa a se afastar da igreja, ele se aproxima para o mundo. E se ele, quanto mais ele se afasta do mundo, ele se aproxima para a igreja, para a palavra de Deus e para o Senhor. Então, Deus exige que nós deixemos, então, esta vida que muitos, não são todos, mas muitos tinham a vida de pecado como eu. E que o Senhor pode transformar. Não importa quão grande é o nosso pecado. Tivéssemos feito no passado, aquele que realmente se entregou a Cristo Jesus, que se converteu, que chegou e se arrependeu dos seus maus caminhos, o Senhor com certeza vai transformar. Ele entrega nas mãos do Senhor e o Senhor assim o fará. Mas, infelizmente e atualmente, o caminho estreito proclamado na Bíblia Sagrada já não está tão estreito nos dias de hoje, em muitas igrejas e para muitos cristãos. Um caminho estreito, eles já estão dando uma forma de chamar de caminho estreito, mas ele não está tão estreito como foi há alguns séculos atrás. Mas a palavra de Deus é permanente, ela não se altera. Então, não é pela data de 2000 anos atrás, quando começaram os cristãos, e que havia um caminho estreito, como o Senhor Jesus menciona. Mas sabemos também que devemos reconhecer que não vivemos mais debaixo da lei. Porque alguém pode falar, você é antigo, a igreja precisa se modernizar, ou qualquer outra palavra que possa ser aplicada. Então, nós não vivemos mais debaixo da lei do Antigo Testamento. Não, mas debaixo da graça. Sim, perfeito, debaixo da graça. Mas nós não podemos nos esquecer que a graça possui as suas próprias leis. E quais são essas? Ah, mas tem lei debaixo da graça? Tem. A lei do temor a Deus foi abolida? Não. Não precisa mais ter temor a Deus, então. A lei da obediência, não precisa mais obedecer a Deus também. Pode fazer o que você quiser. Ah, sim. E vai para onde depois? A lei da reverência. Dirige-se a Deus como se Deus fosse um prestador de serviços ao meu favor. Está errado, não vai receber nada de Deus, é um irreverente. Existe lei para isso. Se nós reverenciamos pessoas que são mais pecadoras ou menos pecadoras do que nós, mas muitas vezes, na maior parte das vezes, são ímpios, não vou reverenciar ao Deus Criador de todas as coisas, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Então, existe uma lei, sim. A lei da santificação. Então, essa que estamos falando hoje não precisa, né, se santificar. Deixa como é que está. Também está errado. Então, todas essas leis são leis de operação divina. O que quer dizer isso? Leis que nos dizem para praticar e viver para agradar a Deus. Não era como a lei de Moisés. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Então, essa lei do temor a Deus, ele não está mandando você não. Lei da obediência, não precisa obedecer mais.
Lei da reverência. Não, não precisa reverenciar mais. Não, continua sendo sim. Todas essas são leis de operação divina e leis que nos dizem para praticar e viver, então, para agradar a Deus, que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então, assim que, versículo bem conhecido, mas vamos aqui repetir. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, se, condicional, alguém está em Cristo, você que me ouve, que nos vê, está em Cristo, então você é uma nova criatura. E, se é uma nova criatura, novo diz que as velhas já passaram. A criatura velha, como muitos me conhecem, então as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eis que 50% das coisas se fez novo. Não. Eis que tudo se fez novo. Então eu tenho que deixar, este versículo é bem claro, que eu tenho que deixar as coisas que velhas já passaram, deixa para trás. Não volta a viver e afundar no lago de lodo. Continua para frente. Os dias são difíceis, mas temos que continuar buscando e perseverando na santificação. E para que isso? Quais são os benefícios da nossa santificação? Para que é que eu vou buscar a santificação? Então, verificando na preciosa e santa palavra de Deus, poderemos ver uma estreita relação entre santificação do cristão e o recebimento de preciosas e grandiosas bênçãos de Deus. Sempre estão bem próximas. Santificação diante de Deus e o recebimento das bênçãos pedidas ao Senhor e recebidas sempre são maiores. Sempre podemos tirar muitas e muitas vantagens, vamos dizer, não é a palavra correta, de servir ao Senhor em santidade. Muitos benefícios em nosso favor. Tem alguns exemplos na palavra de Deus que todos conhecem. As muralhas de Jericó, que está em Josué, capítulo 3, versículo 5. E diz assim: disse Josué também ao povo, fazer o quê? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Amém. Então, santifica hoje, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha. Sabemos que as muralhas de Jericó eram intransponíveis, eram indestrutíveis. E o que o Senhor fez é só ler o livro de Josué, vai encontrar o que o Senhor realizou. Então, para realizar esse grande milagre do povo de Deus tomar aquela cidade de Jericó, Deus exigiu do povo 3 compromissos. Ele não falou em armas, nem em dar tiro e matar ninguém, em espada, nem nada, não tinha revólver, claro. Mas ele falou, e os compromissos que ele exigiu do povo: fé, obediência e santificação. Segundo exemplo, também, né? Viver em santidade nos traz a real alegria pela certeza inabalável da salvação e a vida eterna com o Senhor. Então, aquele que vive em santidade, ele tem uma alegria, porque uma alegria indescritível, uma alegria diferente, algo nessa pessoa que chama a atenção dos incrédulos. Por quê? Porque ele tem uma certeza inabalável, nada modifica, nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus, aquele versículo bem conhecido. Então, salvação e vida eterna com o Senhor. Está no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 22. Mas agora, libertos do pecado, então já estamos libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Olha, que maravilha. Quer algo melhor? Então, buscar a santificação,
tendes o vosso fruto para a santificação e depois, por fim, a vida eterna. Maravilha que podemos obter das mãos do Senhor. Um terceiro exemplo, viver em santidade nos dá a certeza da proteção de Deus em todas as situações. Deus é o nosso escudo e fortaleza sempre presente? Amém. Sim, Ele é. Então, viver em santidade nos dá a certeza dessa proteção. Se afastou do Senhor, Ele não vai ser o nosso escudo e fortaleza sempre presente. Devemos tomar cuidado. Quarto, viver em santidade nos proporciona um crescimento espiritual correto, não distorcido. Um crescimento que é o desejável para todo cristão. Viver em santidade vai proporcionar um crescimento espiritual adequado. E se viver metade em santidade do tempo, metade do tempo em santidade e metade do tempo no mundo, vai ser difícil até ter um crescimento espiritual, muito menos um crescimento espiritual correto. E quinto, muitos pastores pregam que devemos fazer diferença nesse mundo. Já ouvimos, talvez, ou os irmãos já ouviram, que devemos fazer diferença nesse mundo. Mas qual diferença? E diferença em quê? Uma diferença invisível? Diferença invisível? Diferença imperceptível? Ou uma diferença psicológica, só mental? Não. Nós devemos fazer diferença onde? No falar, quando falamos com o nosso semelhante. No olhar, não, aquele olhar maldoso, aquele olhar sensual, aquele olhar de tantas e tantas formas que não agrada a Deus. No nosso vestir-se. Então, como vamos agradar a Deus se nós nos vestimos de maneira que não agrada nem ao cônjuge, por exemplo? Então, vestir-se de maneira que agrade ao Senhor. No nosso caminhar, por onde é que nós vamos? Passamos em que lugares? Podemos nos desviar daqueles lugares que não são aconselháveis? Vamos nos desviar. Então, na escolha das amizades também, muito em voga atualmente, muito em alta. Então, escolher as amizades. Falar para aquele que quer ser o amigo numa rede social, você fala não. Por quê? Porque isso é a escolha, é melhor escolher. Né? Então, ter essa cautela na escolha das amizades, no servir, no amor ao próximo, temos que fazer a diferença. Isso é que é fazer a diferença. Então, e isso tudo é a obra da santificação que o Espírito Santo realiza em nossa vida. Então, é o Espírito Santo que realiza, não sou eu que realizo a obra da santificação. É o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo, com certeza, né, será abençoado pelo Senhor. Então, para resumir, temos o livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos. Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos. E se o versículo estivesse assim? Segui a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus, ou o Senhor. Mas não. O versículo completo diz: segui a paz com todos e a santificação. As duas coisas. Uma e a outra. Então, a paz com todos e a santificação. E qual é o benefício de seguir a santificação? Você vai morar com o Senhor. Você vai ter a vida eterna com o Senhor. Então, buscar se afastar daquilo que nós vemos e sabemos que há algum tempo atrás era pecado. Hoje pode até não ser pecado para o mundo, mas para nós continua sendo pecado. Pecado é desde Gênesis até Apocalipse. Que pecado apareceu, o pecado surgiu em Gênesis, nós sabemos, com os nossos dois queridos irmãos, a Eva e o seu marido. Então, essa santificação é necessária, porque o mundo está aí ao nosso redor para ser
transformado. E ele será transformado com o nosso falar, com o nosso agir, com o nosso pensar em todos os nossos passos. Então, buscai a santidade, buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Este é o maior benefício que podemos ter, então, da nossa perseverança em continuar em santidade. Não somos perfeitos, respondo só por mim, não sou perfeito, mas somos pecadores. Eu continuo sendo pecador ainda. Não sei você, mas eu continuo sendo pecador. E a cada dia mais carecendo da misericórdia, da salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Agradeço a presença de todos vocês que, após mais uma hora juntos, somos gratos a Deus por vossa companhia. Que o Senhor possa nos conceder, então, no próximo domingo, a Santa Ceia do Senhor. Também quero agradecer a todos que nos veem através da internet e dizendo que os nossos cultos são realizados para aqueles que estão no Brasil aos domingos, às 6 horas da manhã, o que é difícil para muitos. E para nós, então, é aos domingos, às 6 horas da tarde, que é a mesma coisa que 6 horas da manhã do domingo no Brasil. Moramos aqui, nesse país, e aqui é adiantado 12 horas exatamente, com relação ao horário do Brasil. Nunca falei isso, mas achei necessidade de comunicar àqueles que nos veem pela internet. Então, o culto de senhoras também, com a irmã Mieko, nesta próxima quinta-feira, em especial, com a nossa irmã Luzinete Crisóstomo, agora já não lembro o segundo sobrenome, Bonetti, Crisóstomo Cabral Bonetti, talvez tirou o Cabral. E ela está conosco. Oi? Cabral Bonetti. Então, eu lembro sempre o nome inteiro dela. Bonetti, isso. Luzinete Crisóstomo Cabral. E que o Senhor esteja abençoando a cada irmão que possa estar conosco no próximo domingo, querendo o Senhor. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. E vamos orar ao Senhor para que cada um de nós possa ter um dia de paz. Ó Deus sublime e santo, te agradecemos por este privilégio de compartilhar com esses teus filhos, que com paciência e perseverança têm estado conosco, nos ajudando, nos amparando, nos incentivando a estar compartilhando a tua preciosa palavra. Que o teu Espírito Santo continue falando com cada um de nós em mais esta semana, para que sejamos santos diante de um Deus que é santo. E no nome de Cristo Jesus, santifique e abençoa cada um desses teus filhos, que seja para a honra, louvor e glória do teu nome, estendendo as tuas mãos santas sobre cada um desses teus filhos, desses teus santos, do teu povo, que estão conosco e que nos veem através deste meio de comunicação. É no nome precioso, sublime e santo do Senhor Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, é que nós te pedimos, te bendizemos e te agradecemos a tua presença. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus, Deus vos abençoe e guarde, e que possamos estar aqui no próximo domingo, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito grato.